Um único dia pode revelar os acontecimentos mais marcantes do mundo. As eleições locais nos Estados Unidos, por exemplo, trazem uma disputa acirrada em Nova York, onde os republicanos enfrentam uma batalha praticamente perdida. Até mesmo Donald Trump admitiu isso, mas não sem antes recorrer a uma estratégia arrasadora. Enquanto isso, o cenário político americano chora a perda de Dick Cheney, o vice-presidente mais influente da história dos Estados Unidos. Foi ele quem arquitetou a guerra ao terror após o 11 de setembro e a invasão ao Iraque. Que legado ele deixa para trás? No fronte ucraniano, Zelensky recebe relatórios e condecora soldados em Pokrovsk, reforçando sua presença onde a guerra se intensifica. Já na Rússia, o Dia da Unidade Nacional é celebrado sem muita clareza sobre como fazê-lo. Inauguraram-se monumentos, mas até mesmo o proibido Halloween continua mais popular. Enquanto isso, David Beckham foi agraciado com o título de Sir pela realeza britânica. Como foi a cerimônia? Assista à entrevista exclusiva do ex-jogador após o evento. Nos Estados Unidos, as eleições locais de hoje podem ser um termômetro das mudanças no humor dos eleitores desde as presidenciais do ano passado. Os resultados darão pistas sobre o que republicanos e democratas podem esperar nas eleições para o Congresso em 2024, e, consequentemente, como será a segunda metade do segundo mandato de Trump. O foco está em Nova York, onde se escolhe o próximo prefeito. O recorde de votos antecipados já ultrapassa 700 mil, um sinal claro do engajamento da população. As pesquisas mais recentes mostram que a diferença entre os principais candidatos diminuiu nas vésperas da votação. 3 nomes disputam o cargo: o independente Andrew Cuomo, ex-governador do estado, o republicano Curtis Sliwa e o democrata Zohran Mamdani, que lidera as pesquisas. Com apenas 34 anos e raízes ugandenses, Mamdani se apresenta como um socialista democrático. Suas propostas incluem transporte público gratuito, congelamento dos aluguéis e outras medidas para aliviar as dores dos nova-iorquinos. Desde o início da campanha, Trump não poupou críticas ao candidato, chamando-o de psicopata comunista e pedindo votos para Cuomo. Hoje, porém, o ex-presidente foi além. Em um comunicado contundente, Trump ameaçou cortar verbas federais para Nova York caso Mamdani vença. Se esse candidato comunista assumir, é pouco provável que eu libere recursos para essa cidade que já foi grandiosa, exceto o mínimo exigido por lei, declarou. Um comunista no comando só pode levar ao fracasso, ou pior. Não vou desperdiçar dinheiro público em algo fadado ao desastre. Minha obrigação é governar o país, e tenho certeza de que Nova York enfrentará uma catástrofe econômica e social se Mamdani vencer. Seus princípios já foram testados por séculos e nunca deram certo. Trump ainda insistiu: prefiro 1000 vezes um democrata com histórico comprovado do que um comunista inexperiente e cheio de ideias equivocadas. Mamdani não foi ninguém na Assembleia Legislativa e, como prefeito, seria um desastre para a maior cidade do mundo. Não tem a menor chance de devolver a Nova York seu antigo esplendor. E completou: votar em Curtis Sliwa, que aliás fica melhor sem boina, é na prática votar em Mamdani. Goste ou não de como, vocês não têm escolha. Precisam votar nele e torcer para que faça um ótimo trabalho. Ele tem capacidade. Mamdani? De jeito nenhum. Questionado sobre a ameaça de Trump de cortar verbas, Mamdani respondeu com firmeza: o presidente costuma dizer e fazer coisas que não têm impacto real na nossa cidade. Eu trato suas ameaças com o desprezo que merecem. As palavras de um presidente não são lei. Não vamos nos curvar só porque ele é quem está falando. Chegou a hora de o prefeito de Nova York defender os interesses dos nova-iorquinos todos os dias, sem se esconder atrás de desculpas. Estou pronto para representar essa cidade e lutar por cada dólar que nos pertence. Mamdani ainda destacou: Trump age como se decidisse sozinho se Nova York receberá ou não os recursos que nos são devidos por direito. Mas eu, como futuro prefeito, usarei todos os instrumentos à minha disposição, o sistema judicial, a opinião pública, para garantir que a lei seja cumprida. E é exatamente isso que assusta Trump. Por isso ele ataca a procuradora-geral Letitia James, que ousou aplicar a mesma lei que vale para todos os americanos. Mas não vou me intimidar. Minha missão é servir o povo desta cidade, e ninguém vai me impedir. Na segunda-feira, Trump reconheceu que a vitória de Mamdani é quase certa, mas prometeu usar seu trunfo nuclear contra os democratas, eliminar o filibuster no Senado para destravar a agenda republicana. Se não acabarmos com o filibuster, vamos recorrer à opção nuclear, afirmou. Porque do jeito que está, os republicanos não conseguirão aprovar políticas sensatas enquanto esses radicais democratas bloquearem tudo.
3 anos de paralisia, e a culpa será nossa. As eleições, incluindo as intermediárias, serão brutais. Segundo Trump, sem o filibuster, os republicanos poderiam aprovar leis históricas, eleições limpas, proibição de homens em esportes femininos, restrições a políticas de gênero, fronteiras seguras, cortes de impostos, incentivos energéticos e proteção ao direito de porte de armas. Se não agirmos, os democratas terão mais chances de vencer em 2024, encherão a Suprema Corte de juízes progressistas, criarão 2 novos estados, e 4 senadores democratas, e ainda ganharão 8 votos no colégio eleitoral. Lembrem-se, eles vão eliminar o filibuster assim que puderem. Já tentaram antes, e os únicos que se opuseram já saíram do Senado. Mas se mostrarmos uma sequência de vitórias, eles não terão chance. Perderão feio e por muito tempo. Por fim, os Estados Unidos lamentam a morte de Dick Cheney, aos 85 anos, um dos vice-presidentes mais poderosos da história americana. Sua influência moldou a política externa do país, especialmente após os ataques de 11 de setembro. Em sinal de luto, a bandeira da Casa Branca foi hasteada a meio mastro. Cheney nunca ocupou a presidência, mas seu legado, para o bem ou para o mal, permanecerá como um dos mais controversos da era moderna. E sua dedicação incansável ao futebol e à filantropia. Beckham, que já havia sido nomeado oficial da Ordem do Império Britânico, OBE, em 2003, agora recebe o título de cavaleiro, um dos mais altos reconhecimentos da monarquia britânica. Sua trajetória é um exemplo de como talento, disciplina e carisma podem transcender as 4 linhas e se tornar um legado global. Desde os tempos de Manchester United, onde conquistou 6 títulos da Premier League e a histórica Tríplice Coroa em 1999, até sua passagem pelo Real Madrid, Los Angeles Galaxy e Paris Saint-Germain, Beckham não apenas brilhou como atleta, mas também como embaixador do esporte. Sua capacidade de reinventar-se, seja como meia de precisão cirúrgica ou como ícone de estilo, o transformou em uma figura admirada por milhões, independentemente de torcidas ou fronteiras. E não foi apenas dentro de campo que ele deixou sua marca. Como fundador da Inter Miami, confira, Beckham ajudou a redefinir o futebol nos Estados Unidos, atraindo nomes como Lionel Messi e Sérgio Busquets para a MLS e provando que o esporte pode florescer mesmo em mercados considerados não tradicionais. Sua atuação como embaixador da Unicef desde 2005 também merece destaque. Mais do que doar recursos, ele usou sua influência para dar voz a crianças em situação de vulnerabilidade, visitando campos de refugiados e defendendo políticas públicas em prol da educação e da saúde infantil. Em um mundo onde celebridades muitas vezes se limitam a gestos superficiais, Beckham demonstrou que o verdadeiro impacto exige compromisso de longo prazo. A cerimônia em Windsor, transmitida ao vivo para todo o Reino Unido, foi um espetáculo de elegância e tradição. Vestido em um impecável terno escuro, Beckham ajoelhou-se diante do rei Charles III, que tocou seus ombros com a espada cerimonial antes de declarar: "Levante-se, Sir David." O momento, carregado de simbolismo, foi recebido com aplausos entusiasmados pelos convidados, entre eles, sua esposa Victoria e seus 4 filhos, que assistiam orgulhosos. Em seu discurso, Charles destacou não apenas as conquistas esportivas de Beckham, mas também seu papel como um farol de inspiração para jovens atletas e um defensor incansável das causas humanitárias. Para muitos, o título é o reconhecimento merecido de uma carreira que sempre soube equilibrar excelência profissional e responsabilidade social. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Rússia continua a mergulhar em uma espiral de revisionismo histórico e militarismo. A inauguração de um monumento a Ivan, o Terrível, em Volodya, uma figura conhecida por sua brutalidade, incluindo o massacre de Novgorod e a criação da primeira polícia secreta da Rússia, a Oprishtina, é apenas mais um capítulo nessa narrativa distorcida. O governador Georgy Filimonov, que já havia demonstrado sua devoção a figuras autoritárias ao decorar seu gabinete com retratos de Stalin, Beria e Dzerzhinsky, agora ergue uma estátua de 9 metros ao czar que governou com punho de ferro. A mensagem é clara: o Kremlin não apenas tolera, mas glorifica líderes que personificam a violência como método de governo. E enquanto Putin deposita flores no monumento a Minin e Posharsky na Praça Vermelha, celebrando a unidade nacional contra invasores estrangeiros, a realidade é bem diferente. A maioria dos russos vê o 4 de novembro como um simples feriado, um dia a mais para descansar, não para refletir sobre história ou patriotismo.
Pesquisas mostram que 73% da população não comemora a data, e apenas 16% a associa ao evento histórico que deveria inspirá-la, a expulsão dos poloneses de Moscou em 1612. Curiosamente, o Halloween, uma tradição estrangeira, é celebrado por quase o dobro de pessoas, 28%. O contraste é revelador. O Kremlin tenta impor uma narrativa de unidade baseada em mitos, mas o povo russo, na prática, escolhe o que lhe convém, seja um feriado sem significado ou uma festa importada. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia segue seu curso sangrento. Vladimir Zelensky visitou as posições da 25ª Brigada Aerotransportada em Pokrovsk, onde a situação permanece complexa, mas sob controle. As forças ucranianas continuam suas operações para conter o avanço russo, enquanto relatos de uma ação de sabotagem da inteligência militar, GUR, no mesmo setor reforçam a capacidade de Kiev de surpreender o inimigo. A operação, liderada pelo chefe do GUR, Kirilo Budanov, envolveu o desembarque de comandos em território controlado pela Rússia, demonstrando que, apesar das dificuldades, a Ucrânia ainda tem fôlego para contra-atacar. Do lado russo, a resposta é mais propaganda e repressão. Putin assinou uma lei que elimina as janelas de alistamento sazonal, permitindo que jovens sejam convocados para o serviço militar 365 dias por ano. A medida disfarçada de modernização é na verdade uma preparação para uma nova onda de mobilização disfarçada. Com as forças armadas russas sofrendo baixas significativas e a economia pressionada pelas sanções, o Kremlin recorre ao mesmo expediente de sempre: forçar cidadãos comuns a pagar o preço de suas ambições imperiais. E enquanto isso, a máquina de desinformação trabalha a todo vapor, tentando vender a ideia de que a Rússia está defendendo sua soberania, uma narrativa que soa cada vez mais vazia diante das imagens de cidades ucranianas devastadas e soldados russos morrendo em uma guerra sem sentido. A história, porém, tem o hábito de julgar os homens não por suas palavras, mas por suas ações. Dick Cheney, Ivan, o Terrível, e agora Putin, todos deixaram marcas profundas, mas nem todas duradouras. Enquanto alguns legados são construídos sobre conquistas e progresso, outros se erguem sobre sangue e mentiras. E no fim das contas, são as escolhas que definem o que será lembrado e o que será esquecido. A caridade não é apenas um gesto, mas uma missão, e poucos entendem isso tão profundamente quanto David Beckham. O ex-capitão da seleção inglesa, agora cavaleiro do Império Britânico, não recebeu esse título por acaso. Ele o conquistou não só pelos gols memoráveis ou pelos títulos levantados, mas por décadas de dedicação silenciosa, por transformar sua influência em ação concreta. Quando o rei Charles III lhe entregou a insígnia, não foi apenas um reconhecimento pelo futebol, mas pelo homem que desde os 15 anos, escolheu usar sua voz para algo maior. Beckham poderia ter se contentado com a glória dos gramados. Poderia ter vivido de recordações, de entrevistas nostálgicas, de aparições esporádicas em eventos de gala. Mas ele escolheu outro caminho. Escolheu ser embaixador da Unicef, lutar contra a malária, apoiar veteranos de guerra, trabalhar com o Fundo Real. Escolheu entender que o verdadeiro poder não está no que se conquista, mas no que se constrói para os outros. E isso sim, é um legado que resiste ao tempo. Há algo de poético em ver um garoto do East London, criado em Leytonstone, de pé no castelo de Windsor, recebendo uma honraria das mãos do monarca. Não é apenas uma história de ascensão, é a prova de que o sucesso, quando bem usado, pode se tornar uma ferramenta de mudança. Beckham nunca esqueceu suas raízes. Ele sabe o que é ser jovem, sonhar alto e ter alguém que acredite em você. Por isso sua caridade não é performática, é visceral. É o reflexo de quem entende que a sorte de ter chegado lá vem acompanhada da obrigação de estender a mão a quem ainda luta. E quando o rei Charles elogiou seu terno, desenhado por Victoria Beckham, sua esposa e parceira de vida, não foi apenas um cumprimento à elegância. Foi o reconhecimento de que por trás do ícone, há uma família que compartilha dos mesmos valores. Beckham riu, brincou, emocionou-se. Mas no fundo sabia que aquele momento não era só seu. Era de seus pais que o viram crescer e acreditar. Era de seus filhos, que um dia entenderão o peso de um título como esse. Era da monarquia britânica, instituição que ele sempre defendeu com orgulho, mesmo quando muitos questionavam sua relevância. Ser nomeado cavaleiro não é um ponto final, mas um novo capítulo. Beckham sabe disso. A responsabilidade que vem com o título não é nova para ele, ela sempre esteve lá, desde que se tornou capitão da Inglaterra, desde que se tornou pai, desde que percebeu que sua voz podia ecoar além dos estádios. E é justamente por isso que ele não vê esse momento como um alívio, mas como um chamado.
Um chamado para fazer mais, para ir além, porque os problemas do mundo não têm data para acabar. Ele poderia ter parado. Poderia ter se acomodado na fama, nos contratos milionários, nas selfies com fãs. Mas Beckham escolheu continuar. Escolheu lembrar que por trás do glamour, há crianças precisando de educação, famílias lutando contra doenças, veteranos esquecidos. Escolheu usar sua plataforma não para engrandecer a si mesmo, mas para iluminar aqueles que a sociedade muitas vezes ignora. E quando ele diz que esse é um momento para olhar para trás, não é com saudosismo, mas com gratidão. Gratidão por ter vivido uma carreira que poucos alcançam. Gratidão por ter uma família que o apoia. Gratidão por um país que, apesar de suas contradições, ainda sabe reconhecer aqueles que o honram. Mas, acima de tudo, gratidão por ter entendido cedo demais que o verdadeiro sucesso não está no que se guarda, mas no que se dá. O título de Sir David Beckham não é apenas uma honraria. É um lembrete de que, no fim das contas, são as escolhas que definem um homem. E as dele, até agora, têm sido as certas.